Jesus, o bom pastor. Jesus, o verdadeiro pastor. Jesus, aquele que guia as ovelhas. Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o príncipe da paz. Jesus, o que morreu e venceu. Jesus, aquele que vence todos os principados. Jesus, o que tem poder para curar. Jesus, o que tem poder para libertar. Jesus, o que tem poder para trazer os mortos à vida e trazer a cura. Esse é Jesus. Aleluia. E a palavra diz: na verdade digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas, e este porteiro abre, e as ovelhas o ouvem, a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam. No versículo 30, que diz assim: eu e o Pai somos. Vejamos bem nessa palavra, que Jesus diz agora aos fariseus e aos saduceus, fala agora perante o grande povo que se dizia conhecer, e ele dizia assim: eu sou o pastor, eu sou a porta. Ele diz mais: eu e o Pai somos um. E ele diz mais: que as ovelhas me conhecem, e conhecem a minha voz. Meu querido, meu amado irmão, Ele é o pastor. Ele quer te levar a verdes pastos. Ele quer te guiar a águas tranquilas. Ele quer te levar a águas limpas. Mas eis que tem aquele que sempre quer pular a cerca, que sempre quer roubar uma ovelha, porque a ovelha não era dele. Então esse é um ladrão, salteador. Jesus disse: aquele que não vir pela porta é ladrão e salteador. Eu quero dizer para você hoje, você como ovelha, você reconhece a voz do seu pastor? Se Jesus disser para você: eu estou aqui, será que você vai reconhecer a voz do seu pastor? Muitas das vezes Jesus diz para nós: eu estou aqui, vem. E muitas das vezes nós retrocedemos e não reconhecemos a voz. É porque não somos ovelha. Porque se nós somos ovelha, ouviremos e conhecemos a Ele, e andaremos com Ele. Aquele que andava com Jesus era ovelhas dele. Esse grande pastor, esse pastor que agregou você e eu a esse grande rebanho. Porque esse rebanho que estava no aprisco era Israel. Era Israel. Mas depois ele diz assim: que eis que tem ovelhas que está fora, e que me convém agregá-las. Quem é essas ovelhas? É eu e você, que estavam na mão de um lobo. Jesus pegou e nos libertou, nos tirou da morte e nos enxertou na videira verdadeira. Ele nos consolidou e nos fez sermos um como o Pai.
Ele nos consolidou e Ele nos trouxe a verdadeira noção do que é viver em liberdade. Porque antes vivemos em uma prisão. Porque com o Senhor Jesus, Ele sendo a porta, Ele diz que você tem a permissão tanto de entrar quanto de sair. Jesus não te limita a nada. Jesus não te limita a nada. Jesus não põe limites para você. Mas se você quiser seguir esse bom pastor, você tem que saber ouvir a voz dele. E quantas das vezes nós não damos ouvidos à voz do grande pastor? Aleluia. O salteador, ele vem para roubar, para matar, para destruir. Primeiro ele rouba você, depois ele mata você, depois ele destrói você. Esse é o papel de Satanás: roubar, matar e destruir. E quantas das vezes você está ali agora no aprisco, ou você está no curral, como diz na palavra, na versão da palavra-chave. Ou você está no curral, e você está trancado ali, porque o bom pastor, ele cuida. O bom pastor, ele o quê? Ele cuida, ele zela. O bom pastor o quê? Ele orienta, ele abraça, ele tira os carrapichos, ele passa o óleo. Ele passa o óleo agora para que você não venha machucar. Porque a ovelha, se você for olhar a natureza da ovelha, a ovelha é um animal tão... É um animal... Sim, se você for olhar a ovelha, meu irmão, sua noção, ela tem uma visão turva. Então ela não enxerga direito. Porque ela é míope. Então acontece. O que acontece? O pastor, ela escuta a voz do pastor. Então você não precisa ver, você precisa crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... E quando nós ouvimos a palavra de Deus, estamos ouvindo a voz do próprio pastor. Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer. E quando nós ouvimos a voz do pastor, nós como as ovelhas, nós vamos até ele. Olha como um animal tão dependente, não é verdade? Ele é dependente demais. Eu olho a natureza da ovelha, eu acho incrível. Porque primeiro ela tem uma visão meio turva. Então ela precisa ouvir. Então ela vai confiar até o limite no seu pastor. Diga assim comigo assim: eu quero confiar. Não, vamos falar melhor. Eu vou confiar até o limite com o meu pastor. Aleluia. A palavra diz assim que ele é a porta. Porque tem dois tipos de aprisco. Tinha um aprisco que ficava muitos rebanhos de ovelhas, e tinha um aprisco onde ficava somente o pastor, quando ele estava num tempo de que ele somente estava ele mesmo fazendo o rebanho das ovelhas. Ele mesmo fazia um cercado e ele mesmo era a porta. Então ele mesmo era a entrada e ele mesmo era a saída. Quando ele diz eu sou a porta, ele diz vem até mim, vem. Quando ele diz eu sou a porta, quem é a porta da entrada dos céus? Por onde nós conseguimos a eternidade? Quem é a nossa ponte até Deus? Jesus é a ponte que te leva até Deus.
Jesus é a porta que te leva até Deus. Jesus é a chave da sua eternidade. Jesus é o espelho que você deve olhar e copiar, porque diz como Paulo: sejais meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E quando nós somos imitadores de Cristo, nós entramos pela porta. Quando nós somos imitadores de Cristo, nós conseguimos ver a eternidade. Quando nós somos imitadores de Cristo, nós podemos contemplar o que Deus tem para nós. Aleluia. Só que os fariseus da época não entenderam, e na verdade pegaram pedras para apedrejar Jesus. Aí Jesus disse: mas por que vocês pegam pedras para me apedrejar? Eles dizem: não, você disse que você é o Pai. Jesus diz: assim também está escrito na palavra de Deus. Será que eu estou pecando porque eu estou falando que eu sou filho? E automaticamente eles deixaram, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. Mais para frente a palavra vai dizer do mercenário. Qual o mercenário? Mercenário é uma pessoa que é paga para ficar ali. Só que o mercenário, ele sendo pago, ele não é dono das ovelhas, amém? Ele é dono? Não. E quando vem um lobo, o que faz o mercenário? Ele foge. Quando vem Satanás, o mercenário faz o quê? Foge. Mas aquele que é o verdadeiro pastor, o verdadeiro dono do rebanho, ele não foge. Ele mata o lobo, ele mata o urso, ele mata o leão. Davi, quando estava agora ordenando, cuidando das ovelhas de seu pai, eis que veio o leão, Davi mata o leão. Eis que vem o urso, Davi mata o urso. Por quê? Porque ele era dono das ovelhas. Jesus faz essa comparação, e ele te mostra aqui para você e para mim hoje, que ele é dono da tua vida, e ele não abre mão de você. Pode vir o lobo, pode vir o leão, pode vir o urso, mas Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele que venceu a morte, ele que nunca perdeu uma batalha, ele diz: pode vir, porque esse é meu. Aleluia. Se tem alguma coisa te afligindo, se tem alguma coisa te afligindo, meu querido, acredite uma coisa, coloque na mão do seu pastor. A melhor coisa é quando nós temos o que nós colocamos nele. O povo do mundo, talvez eles ficam assim: gente, mas por que esse homem está rindo? Por que esse homem está adorando? Por que esse homem está falando? Sabe, ele está, todo dia que eu vejo, ele está dando um bom dia abençoado, ele está dando um glória a Deus. O que é isso, esse rapaz? É porque, sabe o que nós temos? Nós temos um grande pastor. E nele nós podemos descansar, nele nós podemos trazer, porque ele traz refrigério à alma, ele te guia a verdes pastos, ele te leva aonde você precisa e necessita. Mesmo que você esteja o quê? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o meu pastor está comigo. Oh, glória a Deus! Como temer? Como temer diante de um Deus tão grandioso? Como ter medo das batalhas, das lutas, sendo que nós temos um grande pastor? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! No capítulo 16, diz assim: e ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregá-las, e elas me ouvirão, e minha voz,
e haverá um rebanho e um só pastor. Quando nós olhamos para esse versículo, nós vamos para a escatologia, aonde haverá só um pastor, e aonde terá somente um rebanho, no grande dia. No grande dia nós estaremos com Ele nos ares, e seremos somente um com Deus, um povo, uma só nação, adorando somente a um Deus, adorando somente a um pastor. Aleluias. Benny Hinn diz muito claro isto. Porque quando nós olhamos para os céus e vemos a glória do Filho, vemos a glória do Pai, vemos a glória do Espírito, nós contemplamos o poder da glória de Deus manifesta dentro do ser humano, que é o Espírito Santo de Deus. Martin Lutero se converteu lendo as cartas aos Romanos. Por quê? Porque ele se viu nesse grande rebanho. Ele se viu nesse grande rebanho, e ele diz: somente a Escritura, somente a graça, somente a vida, somente a glória de Deus. Aleluia. Quando nós deixamos ser guiados por esse grande pastor, nós deixamos todas as tribulações, deixamos todos os medos, deixamos tudo aquilo que nos aflige e avançamos para frente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Só que os fariseus não entenderam. Os saduceus não entenderam. Por quê? Porque não eram do rebanho. Porque eles não eram ovelhas. Jesus diz assim: por que vocês não ouvistes? Porque vocês não são ovelhas. Porque as minhas ovelhas eu conheço, e as minhas ovelhas me conhecem e me seguem. Se você está aqui hoje, meu querido, é porque você ouviu a voz do grande pastor. Se você está aqui nessa noite, é porque você ouviu a voz do seu pastor. Aleluia. E Ele te chama, Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te chama e diz que você é dele. Aleluia. Quando Jesus estava agora no Getsemane, quando Jesus estava no Getsemane, estava agora a soar gota de sangue, a sua angústia era tamanha, que ele chamou agora Pedro, ele chamou o Tiago, e chamou o João para orar com ele, mas eles não conseguiram orar com Jesus, nem uma hora, nem menos uma hora. E Jesus disse: por que não orais comigo? Por que não velais comigo? Pelo menos uma hora. E a alma de Jesus angustiante, Jesus agora as coloca de joelhos, e seu suor começa a virar gota de sangue. E ele diz: Pai, se for possível, passa-me de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque o bom pastor, ele não olha para as suas coisas pessoais, mas ele olha para a ovelha, o que a ovelha necessita, o que a ovelha precisa. O que você precisa hoje, diga para o Senhor Jesus. O que você precisa, diga para o seu bom pastor. O que você precisa hoje, diga para Ele. O que você precisa, diz para Ele. O que você necessita, diz para Ele. Feche seus olhos onde você está agora. Pense agora em tudo que passou durante esse ano. E pensa quantas vitórias Jesus te deu esse ano. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão passando necessidade, quantas pessoas agora estão com meninos e meninas agora órfãos e
e viúvas? Quantos agora estão flagelados? Quantos estão numa cama de hospital? Quantos estão agora deitados? Quantos estão esperando somente a morte? Quantos estão esperando agora que o seu fôlego de vida somente dê um último suspiro? Quantos agora necessitam do bom pastor? E você hoje está aqui com um bom pastor guardando e te protegendo. Diga para ele, almeja para ele, clama a ele, louva a ele, porque ele te guarda, ele te cuida de você. Ele é o refúgio, ele é o refrigério, ele é o pastor. Aleluia, aleluia. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Ele diz para você hoje que Ele vai te levar em pastos verdejantes. Ele te diz hoje que Ele vai te guiar. E Ele te diz: não temas, não temas, não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu vou contigo. Não temas, porque se você cair eu te levanto. Não temas, porque eu vou te atrás de você. Não temas, porque eu não te abandono. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Aleluias. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a verdade. Ele é a videira. Oh, alabashire komaramana surere cantaramanaz. Ele é teu advogado. Eramanasure cantaramanai. Oh, a Ele a glória, pois Ele, amém. Tudo que foi feito por Ele, e nada do que tinha feito se não fosse por Ele. Aramanasude cantaramanaz. Eu acho incrível quando Jesus traz a criação do ser humano. Porque a criação da existência foi a coisa mais linda que existiu. Primeiro Jesus na terra, depois a existência de um ser humano. Jesus disse: haja, haja, haja. Mas quando Ele foi fazer você, quando Ele foi fazer a mim, Ele disse: façamos. Façamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que eles sejam dominadores nessa terra, sobre os répteis, sobre os animais, e que ele venha ser, oh aleluias, que ele venha ser agora um homem na terra com a essência minha, porque aqui eu sopro o meu fôlego de vida. Aleluias. O bom pastor, ele deixou a essência dele dentro de você. E porque nós sabemos, porque nós conhecemos ele, por causa da essência que ele deixou no nosso lá no começo. Talvez nós só podemos ouvi-los por causa da cegueira, por causa dos tampões que nós colocamos em nossos ouvidos, mas a essência sempre esteve dentro de você. E essa essência, ela grita, ela grita, ela grita, ela grita. Por que a essência grita? Ela grita dentro de você. E por que ela grita? Porque ela quer ouvir a voz do pastor e quer que você ouça. Oh, aleluia. Diga eu, ovelha de Cristo, quero ser guiado.
vou ser guiada, vou ser levada pelo meu pastor. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus traz isso agora perante os fariseus, os saduceus, e eles não entendem. Mas os que estavam com Jesus, os discípulos, os que seguiam ele, que eram os doentes, os que precisavam de Jesus, eles o seguiam. Aleluias. Eu digo para você, você está disposto a ser guiado por Cristo? Você está disposto a ser levado por Cristo? Você está disposto a ser conduzido por Cristo? Porque ser conduzido por Cristo não quer dizer um mundo de maravilhas. Ser conduzido por Cristo não quer dizer um mundo de mar de rosas. Mas ser conduzido por Cristo é saber que a vitória é garantida. É saber que no final Ele tem a vitória. E a vitória é a eternidade. E a eternidade é a eternidade. Em eternidade e em eternidade. Será que você conhece o que é vida com abundância? Nenhum de nós sabemos, mas iremos conhecer, porque Ele traz vida, e com abundância. Aleluia. Glória a Deus. Assim como diz o filho pródigo, saiu da casa do pai, foi, fez a farra, fez a festa. Curtiu demais, hein? Como diz. Mas depois ele se encontrou sozinho nas bolotas dos porcos. Aí ele se deparou. Estou aqui comendo a bolota dos porcos. Mas até os empregados e os servos do meu pai tenho que comer à mesa. Peraí. Rapaz, é só eu voltar. Mas como eu volto? Eu já sei, eu vou conversar com meu pai e falar assim: Pai, me perdoa. Pai, pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. E eu vejo ele agora falando isso enquanto ele ia. E ele falando e repetindo. Porque o ser humano tem uma tendência de esquecer as coisas. E quando ele chega, o pai dele nem se depara com essas palavras. Ele somente corre e abraça o filho. E o filho começa a falar meio engasgado. Porque o pai foi lá e abraçou ele bem forte. O que ele fez primeiro? Ele foi lá e colocou um anel de autoridade. Jesus vai colocar um anel de autoridade. Depois ele coloca sandália em teus pés. Porque somente aqueles que são filhos usam sandálias. Depois ele coloca uma vestimenta limpa em você. E depois ele mata o melhor bezerro. E depois ele faz uma festa para ti. Sabe por quê? Porque Ele é o bom pastor e Ele cuida das suas ovelhas. O bom pastor sabe levar a ovelha a um pastos verdejantes. Mesmo que você esteja cheio de carrapichos, mesmo que você esteja sujo, mesmo que você esteja agora com os cachos grandes, Ele vai lá, Ele vai te limpar, Ele vai colocar óleo, Ele vai te tirar os carrapichos, tirar toda a lã suja e vai te deixar pronto para que você dê uma boa lã e que você dê um bom leite. Aleluia. Para finalizar e concluir a mensagem, pois já até ultrapassei um pouco, eu quero dizer para você: a sua vitória é a é vida com a. E quem é o seu pastor? Diga o nome dele. Diga mais forte. Diga mais forte. Diga mais forte. Aleluia. Diga: Jesus é o meu bom pastor. Aleluia. Assim agradeço a oportunidade. Amém.